Você já parou para pensar, enquanto nós protegemos a nossa casa, quais são as etapas de segurança que nós criamos para que nossas casas fiquem protegidas? Se você mora em casa, muitas vezes você pode colocar arame farpado, você tem chave do portão, você tem chave da casa, às vezes tem até outros tipos de fechaduras na casa, tudo para proteger o seu bem, tudo para proteger a sua casa. Se você mora em condomínio, você tem portaria, você tem câmera, muitas vezes você tem acesso através de digital, você tem acesso através de tag. Então tudo isso são etapas de segurança que são criadas para que pessoas não autorizadas entrem no condomínio ou entrem na sua casa. Agora, pensando na sua vida digital, será que você tem todas essas etapas de segurança também bem definidas? Será que você tem algumas etapas de segurança que protegem as suas contas, que protegem os seus e-mails de invasores, suas redes sociais, entre outras plataformas e contas que você tenha? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai criar algumas etapas de segurança que vão te trazer mais comodidade e vão te proteger de futuros invasores. Como eu falei anteriormente, eu quero que você imagine comigo aqui que você mora em um apartamento. Quando você mora em um apartamento, para você entrar no seu condomínio, você tem uma portaria. Essa portaria, ela identifica que você é morador e ela te deixa entrar. Algumas portarias, às vezes, nem precisam que o porteiro te identifique, mas você tem alguma tag, você tem alguma digital que você coloca ali no portão e que mostra que você é um morador. E isso evita com que outras pessoas que não são autorizadas entrem no condomínio. Dentro do condomínio você tem elevador, e aí sim você tem a sua porta com a sua chave, ou muitas vezes uma fechadura digital que te possibilita entrar no apartamento. E muitas vezes, mesmo tendo todas essas etapas de segurança, algumas coisas acontecem e alguns invasores têm acesso à sua residência. E eles fazem isso para roubar você, roubar seus eletrônicos, roubar suas coisas, roubar muitas vezes joias, roubar dinheiro. Eles fazem isso, mesmo com todas as etapas de segurança. E isso, às vezes, se não bem implementado, pode ocasionar esse tipo de situação. Agora, quando nós trazemos isso para as nossas contas digitais, muitas vezes nós não temos todo esse tipo de segurança. Nós temos senhas fracas, nós usamos a mesma senha para várias contas, entre outras situações. E aí entra essa questão do vídeo que eu quero mostrar para vocês hoje. Como que você vai proteger as suas contas nessas situações? Quais são algumas etapas simples que todo mundo precisa fazer? Quando a gente fala da nossa vida digital, nós precisamos prestar muita atenção em muitas coisas. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma matéria de junho de 2025. E isso acontece sempre, tá, gente? Nós temos aqui uma matéria do G1 e temos também da CNN sobre o mesmo assunto, que são vazamentos de dados que foram expostos. 16 bilhões de senhas, diz um site, foram expostos. De quais tipos de empresas? Empresas que você conhece. Empresas como o Google, como Microsoft, como a Apple, como GitHub. São empresas que têm nossas contas, nossos registros e foram expostos para a internet por algum tipo de falha de segurança. Uma coisa importante, nós não podemos depender e terceirizar a nossa segurança para empresas como essa. Tá? Da mesma forma que a empresa lá tem os seus métodos de segurança, nós precisamos criar os nossos métodos de segurança. E isso inclui desde a senha até outras etapas que nós vamos comentar hoje no vídeo. Mas olha aqui, ó, no G1 temos e também temos aqui na CNN uma matéria, ó, de 21/6/2025. Nós estamos em julho de 2025. E teve vazamento de bilhões de senhas do Google, da Apple, do Meta, que seria o Facebook, entre outras empresas. Mas aí você pode pensar assim, poxa, mas eu não sou nenhuma pessoa conhecida, eu não sou nenhum tipo de influencer, eu não sou nada assim, por que uma pessoa vai querer invadir as minhas contas? E aí eu vou trazer para vocês alguns pontos aqui que são interessantes e por que as suas contas devem ser protegidas, tá? Independente se você é uma pessoa pública, se você é uma pessoa conhecida, você precisa implementar nisso. E você tem que colocar na sua cabeça de que se algum invasor entrar na sua conta, você pode ter uma baita dor de cabeça, tá? Eu vou ler aqui alguns pontos, então vou estar olhando aqui pro monitor, mas eu quero que você entenda por que o que um invasor ele pode fazer quando ele invade a sua conta, tá? Primeira coisa que eu quero deixar bem claro, o seu e-mail, ele é a porta de entrada, tá? Lembra lá do exemplo do condomínio? Então o seu e-mail é como se fosse ali o primeiro portão. Por que eu digo isso? Da mesma forma que você tem o seu endereço residencial, rua tal, número,
bloco, CEP, cidade. O seu endereço digital é o seu e-mail. E através do seu e-mail você tem acesso a vários outros tipos de serviços ou de plataformas. Então, se você for criar uma rede social do Facebook, você vai precisar do seu e-mail, seu endereço digital. Se você for criar uma conta no Instagram, você vai precisar do seu e-mail. Se você for criar uma conta na Amazon para poder utilizar o Prime ou para poder fazer compras, você vai precisar do seu e-mail. Então, em todas essas plataformas, você vai precisar utilizar o seu endereço digital. Se um invasor ele tiver acesso às suas contas, pode acontecer as seguintes coisas. Primeiro, que ele pode redefinir as suas senhas. Tá? Ele entrou no seu e-mail, ele consegue mudar as suas senhas, ele consegue ter acesso a essas outras plataformas, inclusive, que eu até esqueci de falar, com questão a bancos. Então ele pode ter acesso a bancos e também remover seu dinheiro e coisas desse tipo. Então ele tem acesso a bancos, redes sociais, ele tem acesso a lojas online. Quando ele entra no seu e-mail, ele tem acesso a seus endereços, seus documentos, que mais? Ele tem acesso também aos seus contatos. Ele pode pegar e começar a fingir que é você e mandar e-mail para os seus amigos, para os seus familiares. Ele pode aplicar golpes com isso, fingindo que é você. Quando você for perceber, já está feito um grande estrago na sua vida. Ele pode começar também a pedir dinheiro para as outras pessoas. Ah, eu estou com dificuldade, você pode me ajudar com dinheiro, com Pix. A pessoa é enganada, manda o dinheiro para ela e aí vai ver que não era você e caiu num golpe. Outras coisas também que eles podem fazer, eles podem também vazar dados seus, vazar dados sensíveis. Ele pode expor conversas, e-mails ou mensagens dessas redes sociais, entre outras coisas. Então existem muitas coisas aqui que o invasor pode fazer somente se ele tiver acesso ao seu e-mail. Nas redes sociais não é muito diferente. Se uma pessoa tiver acesso às suas redes sociais, ela pode fazer também um grande estrago. A gente vê isso todos os dias, muitas vezes na internet ou na televisão, às vezes influenciadores que têm 1, 2 milhões de pessoas e perdem as suas contas, porque alguém invadiu, né? O que uma pessoa pode fazer se ela invadir as suas redes sociais? Ela pode trocar a senha, como eu falei, trocar a senha, pode desabilitar a sua conta, pode ter o controle total dela, ela pode bloquear o seu perfil, apagar o seu perfil, só que geralmente ela vai utilizar para aplicar golpes. Quem aí já viu algumas pessoas vendendo produtos nos stories do Instagram, por exemplo, colocando lá que o valor está muito baixo, e aí às vezes a gente cai nesses golpes. Paga e quando a gente vai ver, não era realmente a pessoa que estava vendendo, mas sim estavam aplicando golpes com o perfil de outra pessoa. Ela também pode enviar alguns links maliciosos para outros caírem também no mesmo golpe, entre outras coisas. Podem também fazer chantagem com você. Olha, eu tô com a sua conta aqui e eu vou te devolver, só que você tem que me pagar 10 mil reais e aí eu te devolvo a conta. Então, eles podem aplicar chantagens, podem expor conversas também. Então são várias as coisas que o invasor ele pode fazer com você se ele tiver acesso à sua conta. E a pergunta que fica é, como que eu posso, de uma maneira simples e fácil, proteger as minhas contas? Existem várias coisas que nós podemos fazer, porém, nós não fazemos às vezes nem o básico. Então, eu vou trazer aqui 2 etapas de segurança que nós vamos acrescentar nas nossas contas para que nós tenhamos um pouco mais de segurança. Tá? Então eu vou falar sobre 2 assuntos aqui que todos vocês precisam fazer. Tá bom? Todos nós precisamos fazer nas nossas contas. Então, esse vídeo aqui é um vídeo de utilidade pública. Tá? É um vídeo que todos nós já deveríamos saber o que fazer com questão às contas. Então já deixa o like no vídeo e já compartilha lá no grupo da família, que eles vão precisar saber o que fazer para poder proteger os seus e-mails e as suas redes sociais. Então vamos lá, nós vamos aqui falar, eu estou mostrando a tela do meu computador agora, e nós vamos falar sobre 3 assuntos para poder proteger mais a sua conta. A primeira coisa é a senha forte. Você já deve saber que isso é importante, mas muitas vezes você nem utiliza, ou muitos de nós não utilizamos senhas fortes. Primeiro que nós precisamos esquecer e parar de colocar senhas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Senhas assim repetitivas. Nós precisamos parar de colocar o nome do nosso cachorro, o nome do nosso esposo, da esposa, do filho, data de nascimento, anos de nascimento. Tudo isso é muito fácil. Um invasor profissional, ele com alguns softwares simples, ele consegue descobrir quais são as suas senhas. Então a gente precisa parar de colocar senhas desse tipo. O que é mais indicado? O mais indicado é que nós utilizemos senhas fortes com letra maiúscula, letra minúscula. Nós precisamos colocar números,
Nós precisamos colocar caracteres especiais, podem ser, por exemplo, hashtag, cifrão, porcentagem, arroba. Tudo isso vai trazer mais complexidade para as nossas contas. Então nós precisamos utilizar esse tipo de estratégia para proteger as contas. Mas às vezes é muito difícil a gente escolher uma senha dessas e decorar ela. Eu mesmo não tenho muita criatividade para criar senhas, e também às vezes é difícil a gente decorar, por exemplo, uma senha como essa aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo para vocês, né? Às vezes a gente vê lá, tem que criar uma senha forte dessa. Como que eu vou decorar uma coisa dessa? É difícil, né? Então hoje em dia nós temos um conceito também, é uma outra opção, de você utilizar uma coisa chamada passphrases, que seria, em vez de colocar uma senha como essa, você vai criar uma frase, tá? Você vai criar uma frase ao invés de uma senha como aquela. Então você vai pegar um caderno na sua casa e vai começar a rascunhar algumas frases. Sabe, tem que ser uma coisa que só você lembre e que seja de fácil decorar. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples que você pode utilizar e você vai basear nesse exemplo para você poder criar as suas. Vamos supor que eu tenha ido viajar e eu viajei para Ubatuba. Eu moro aqui em São Paulo, fui para a praia, fui para Ubatuba no ano de 2025. E aí lá na praia eu comi um camarão muito gostoso e eu vou criar uma senha com isso. Então vamos supor que você pode fazer dessa forma aqui, ó. Fui para Ubatuba, comi camarão. Isso aqui é uma frase que você criou, que não é só um exemplo, tá, gente? Você pode criar vários outros tipos de frase. Mas em vez de você colocar uma senha forte, você consegue decorar isso aqui muito mais fácil, tá? Você consegue decorar. E aí aqui a gente vai começar a aplicar alguma coisinha para poder dificultar a frase. Então você viu que no exemplo aqui eu coloquei aqui no início um F maiúsculo. Tem um F maiúsculo aqui. Eu posso colocar também, por exemplo, alguns números também. Então, por exemplo, fui para Ubatuba em 2025, já acrescentei números aqui, você pode acrescentar em qualquer outro tipo na sentença, e aí você pode acrescentar, por exemplo, no final, um arroba, um hashtag, pode acrescentar um porcentagem, caracteres especiais. Se você quiser também, você pode trocar, em vez de colocar os as, você pode colocar arrobas, em vez de as, você pode colocar arrobas. Então você que vai criar essa estratégia. Então, veja só como é fácil você criar uma senha através de uma frase. E é uma coisa que só você vai saber. É uma coisa que só vai fazer sentido para você. E aí você pode criar uma senha dessas. Agora, o problema também é que assim, você criou essa senha forte, beleza. Você não pode utilizar essa senha para todas as contas que você tem. Você não pode utilizar. Você vai criar essa senha específica para algumas, talvez a sua conta principal. Vamos supor que você tenha um e-mail principal e aí você vai utilizar essa senha. Mas aí como que eu vou fazer então para criar frases para todas as outras contas? Eu vou ter que criar uma frase para cada uma? Não, eu vou te explicar daqui a pouco como que você vai fazer. Então a primeira coisa, espero que você tenha entendido, que é a senha forte. Então você vai tirar um tempo da sua vida, 5, 10 minutos, vai sentar com o papel na mão e vai criar uma senha. Se você já tem um e-mail com uma senha fraca, você vai lá na parte de segurança e vai trocar a sua senha e vai colocar uma senha forte. Segundo ponto, nós vamos falar agora sobre o segundo fator de autenticação. O que é isso? Vou dar um exemplo. Lembra que eu comentei sobre o condomínio? Lá no condomínio você tem primeiro acesso, primeiro portão, depois disso você tem talvez um outro portão, ou uma outra forma de se identificar para você entrar no condomínio, que é o segundo fator de autenticação. Você vai mostrar ali para o porteiro, ou para quem, ou através de uma tag, ou digital, que você é você mesmo. Então, esse aqui é o segundo fator de autenticação. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos através de alguns aplicativos. E aí eu vou mostrar para você como que você vai utilizar. Esses aplicativos, eles vão fazer o seguinte, eles vão criar alguns códigos, geralmente de 6 dígitos mais ou menos, e esse código ele tem um temporizador. Eu não lembro exatamente quantos segundos, se é 30, 40 segundos, não me lembro. E aí então, esse temporizador ele vai rolando, vai ajustando ali, e quando ele termina, ele muda o código. Por que isso é legal? Porque assim, quando você for entrar no seu e-mail, você vai digitar a sua senha forte, e ele vai pedir esse código do aplicativo do autenticador. E aí você vai lá no aplicativo, pega o código que está lá, coloca no e-mail e ele faz essa etapa de segurança
e aí ele prova que realmente é você que está acessando. Pensando na cabeça do invasor, se ele não tiver esse fator de autenticação, ele vai tentar entrar na sua conta, ele vai descobrir a sua senha, e aí ele vai ter acesso imediato à sua conta. Agora, se ele não tiver acesso ao código de autenticação, que é o segundo fator, ele não consegue entrar, porque ele vai precisar desse código. Então imagina só, olha a etapa de segurança que a gente está criando aqui. Ele vai facilitar muito. Se você já tem, beleza. Agora, será que sua mãe tem, seu pai tem, seu irmão tem? Por isso que é importante você compartilhar o vídeo com essas pessoas, porque é um vídeo de utilidade pública. Então você vai poder ajudar eles a terem também esse mesmo pensamento e não ter uma conta invadida, dados roubados, dados de bancos roubados, tá? É interessante. Então eu vou apresentar para vocês aqui alguns aplicativos. Alguns são pagos, outros não. Eu vou falar quais que são pagos, quais não são pagos. E você vai escolher, tá? Eu não tô aqui querendo forçar você a escolher um deles, tá? O primeiro que eu vou apresentar para você é o Google Authenticator. Provavelmente você já conhece, né? Google, se você tem Android, você tem um e-mail Google. E o Google tem um aplicativo de fator de autenticação. Como que ele funciona? Como eu falei para você, aqui você vai criar, você vai sincronizar a sua conta com o seu e-mail. Ele vai criar esses códigos aqui, ó. E aqui é um temporizador, então ele vai contando aqui alguns segundos. Quando ele termina esse código, ele troca, tá? Então por isso que é bem seguro. Não é um código que é fixo. Então ele vai trocando com o tempo e isso te dá um pouco mais de segurança. Então você só clica aqui embaixo, né, no adicionar conta, segue o passo a passo lá e você cadastra a sua conta. Isso aqui serve só para e-mail? Não. Você pode colocar um monte de contas aqui. Todas as contas que tiver acesso a segundo fator de autenticação, você pode colocar aqui. Então você pode colocar a sua conta do Instagram, você pode colocar do Facebook, do LinkedIn, do TikTok, de várias contas. E é importante que você faça isso para todas as suas contas, para você ter maior segurança. E aí você pode utilizar esse, tá? Nós também temos o Microsoft Authenticator. Então se você for aí mais base Outlook, Microsoft, você pode utilizar também o Microsoft Authenticator. Temos outros aqui, nós temos esse LastPass Authenticator. Nunca usei, não sei se é pago, eu creio que seja pago, tá? Nós temos o Alt Authenticator. Nós temos esse aqui que é gratuito e que eu estou até utilizando, comecei a utilizar recentemente, que é o Ant Alt, tá? Se eu não me engano, ele é Open Search, então ele tem algumas vantagens, é interessante, ele funciona muito bem. Eu estou testando ele, funciona muito bem. Então, gratuito, se você quiser utilizar, pode utilizar ele também. Nós temos este aqui que é o Authenticator Aedes. É só você buscar aí, gente. Busca aí no sua Apple Store aí, no seu Play Store, você vai achar esses aplicativos para poder instalar. Nós temos esse outro aqui, que eu só achei na internet, não cheguei a fazer muita pesquisa, mas ele tem o TwoFast Alt aqui também, que serve para você poder criar também os seus códigos e de autenticação. Esse último aqui eu vou falar daqui a pouco, tá? Porque ele vai combinar com a outra etapa de segurança e eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então essa parte aqui é a primeira etapa de segurança, segunda etapa no caso. A primeira é a sua senha, a segunda é o fator de autenticação que você vai aplicar na sua conta. Se você ainda não tem, eu oriento você a fazer o mais rápido possível. Escolhe um deles, pesquisa aí um pouquinho, escolhe um deles e aí você usa. Agora nós vamos para a terceira etapa, que é o gerenciador de senhas. Vamos acrescentar mais uma camada de segurança para você. E o gerenciador de senhas nada mais é do que um cofre. Nesse cofre você precisa de uma senha mestra, que a gente chama, ou senha mestre, que é a senha que vai abrir esse cofre. Ela precisa ser uma senha forte também, e não pode ser igual a sua senha aqui do e-mail principal. Tem que ser uma coisa diferente. Tá? Então pensa aí como que você vai criar a sua senha, o mesmo padrão que eu te mostrei ali em cima, e você vai criar uma senha para esse cofre aqui. O cofre em si, o que ele vai fazer? Ele não vai só armazenar todas as senhas das suas outras contas, mas como você não vai precisar ficar criando senha, porque ele mesmo tem essa função de criar para você. Você que vai colocar os atributos do que você quer, por exemplo, senha, letra maiúscula, letra minúscula, números, caracteres especiais ou até frases. Você pode colocar esses atributos para ele e ele vai criar para você a senha. Então por isso que você não precisa decorar a senha de todas as outras contas. Você vai decorar somente essa senha mestra e você vai decorar
a sua senha forte do seu e-mail principal. Parece um pouco complicado, mas não é. Depois que você começa a implementar, você vai ver que vai trazer muito mais segurança, muito mais tranquilidade para você, e você vai estabelecer um padrão de segurança para você. É muito importante isso, tá bom? Então eu vou te apresentar aqui alguns aplicativos que eu aconselho, que eu pesquisei, tá? Dois deles eu uso aqui, vou te falar quais são, e que eu gosto muito deles, tá? Não tô recebendo nada para poder falar sobre eles, é só uma opinião de usuário mesmo, e que faz a diferença. Nós temos aqui o Samsung Pass. Então se você for usuário aí Samsung, você tem essa possibilidade de baixar no seu celular o Samsung Pass e administrar as suas senhas por lá. Depois você dá uma olhada, entra no site, não vou deixar aqui o link na descrição, acho que não é necessário, é só você entrar no Google e digitar lá Samsung Pass, para você entrar nesse site aqui e pesquisar como que funciona. Ou você pode já baixar aí na sua loja de aplicativos para você utilizar. Só que o que acontece? Na minha opinião, você poderia utilizar esse Samsung Pass somente se todos os seus dispositivos, celular, laptop, tablet, forem Samsung. Ele não tem uma integração com dispositivos diferentes de Samsung. Então, na minha opinião, não vale muito a pena se você tiver diferentes dispositivos. Vamos supor que você tem um celular Samsung, mas tem um MacBook. Ele não vai integrar muito bem. Então, utilize ele somente se você tiver tudo Samsung. A mesma coisa eu diria para esse aqui que é o Passwords, que é da Apple. Ele também não tem integração com outros dispositivos. Você não pode instalar o Password no Windows, né? Então, não pode instalar o Passwords no Android. Então ele é próprio da Apple. Então se você tiver tudo Apple, MacBook, iPad, iPhone, vale a pena. Se você não tiver, acho que não vale a pena. Então pense muito bem nesses dois aqui. Esses outros aqui que eu vou apresentar, eu vou só passar por cima, uma pesquisa básica que eu fiz. Alguns deles até são pagos. Então só vou mostrar que nós temos ferramentas, mas não estou indicando essas aqui. Que esse aqui que é o OnePassword, tá? Se eu não me engano, ele é pago, tá? Nós temos também o LastPass. Ele aqui, ó, ele tem 14 dias gratuitos, então para mim, como vai ter que pagar, para mim não, eu acho que não vale a pena. Nós temos esse aqui, que é o NordPass. Pelo que eu vi aqui, ele tem uma opção free. Você experimenta 30 dias gratuitos, mas tem uma opção free aqui. E aí, se você quiser dar uma olhada, ver se você gosta, se você gosta do aplicativo, e você pode colocar também. Ou eu vou te apresentar aqui duas opções agora, que são bem interessantes, e são opções que eu utilizo aqui em casa. Tanto para o trabalho como pessoal, tá? Esse aqui é o Bitwarden, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes sobre ele. É o que eu utilizo aqui em casa. O Bitwarden ele é free. Se a gente vir aqui embaixo, você vai ver que ele é free. E tudo que ele oferece aqui, você não precisa de premium, tá? Tem muitas coisas que são oferecidas aqui gratuitamente. Ele é muito seguro, e ele tem uma coisa que os outros não têm. Ele é open source, quer dizer o seguinte: se você é uma pessoa que que gosta mais dessa parte de tecnologia, talvez um pouco mais paranoico com questão da segurança, quando a gente armazena as senhas tanto no Bitwarden quanto no Passwords lá da Apple, no Samsung Pass, essas senhas são armazenadas no servidor deles. Então tem um espacinho lá no servidor onde essas senhas são armazenadas. E a mesma coisa acontece aqui com o Bitwarden, tá? É seguro? É seguro. Agora, se a pessoa não quer que as suas senhas fiquem armazenadas lá no servidor deles, é possível você, através do Bitwarden, fazer esse storage, criar esse cofre nos seus dispositivos pessoais. Então você pode criar, por exemplo, um servidor na sua casa e hospedar essas senhas no seu servidor. Ou você pode hospedar essas senhas no seu computador, ao invés de utilizar o servidor deles. Traz mais segurança? Traz. Mais facilidade? Depende, né? Depende de como que você organiza, qual que é a sua estratégia. Mas, a princípio, utilizar o site deles, o servidor deles, não tem nenhum problema, tá, gente? É bem seguro. Então, eu indico esse aqui, que é o Bitwarden. E aí, lembra que eu falei para vocês que eu ia comentar sobre um outro app de autenticação? Eu não sabia, eu fiquei sabendo esses dias quando eu estava fazendo o vídeo aqui disso para vocês, que o Bitwarden agora ele tem um software novo. Antes ele não tinha aqui o Bitwarden Authenticator, ele só tinha o Bitwarden de gerenciador de senhas. Só que agora ele tem
o Authenticator, que seria esse aqui, ó, tá? Então esse aqui entra como mais uma opção do fator de autenticação, se você quiser utilizar os aplicativos do Bitwarden, tá? E é bem interessante. Depois você pode dar uma olhada aqui no site. E agora nós vamos para a última opção, que é uma opção bem interessante também, mas ela funciona um pouco diferente das outras que eu falei para vocês. Porque essa opção é um software muito parrudo, porém bem leve, que você vai instalar no seu computador, e você pode utilizar, e você vai guardar suas senhas localmente. Esse aqui, você não guarda em um servidor lá da ferramenta, do KeePass, não. Você baixa o software e guarda ele localmente no seu computador. Então, dependendo da estratégia que você vai utilizar, ele funciona muito bem. E ele traz até um pouco mais de segurança. Porém, tem alguns cuidados. Você armazenando esse KeePass no seu computador, quais são alguns cuidados? Se o seu computador der um problema no SSD, por exemplo, no sistema dele, e você tiver que resetar, formatar ele, se acontecer algum problema, caiu água, parou de funcionar, você perdeu dados, você vai perder também o seu KeePass. Então tem que ter essa noção de que se você ter o KeePass armazenado no seu computador, você precisa fazer algum tipo de backup. Eu não quero entrar muito nessa situação agora, por quê? Porque eu quero fazer um vídeo para vocês, depois desse aqui, explicando como que você vai criar o KeePass, como que você vai utilizar ele, como que você cadastra uma senha, como que você pode usar ele combinado com o Bitwarden, porque é uma coisa que eu estou fazendo agora, como forma de backup. Eu estou utilizando ele combinado com o Bitwarden, vou te mostrar como fazer. Então eu quero fazer um vídeo só sobre isso, até para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Até porque eu quero mostrar para vocês como que vocês vão cadastrar, como que vocês vão utilizar, como você pode combinar o KeePass com o Bitwarden, e pode ser uma opção de backup, por exemplo, tá? Então eu quero fazer só um vídeo sobre isso. A princípio, gente, é isso o vídeo que eu quero trazer para vocês, mostrar que da mesma forma que nós temos etapas de segurança para poder fazer com que pessoas não autorizadas, pessoas não convidadas entrem na nossa casa, no nosso condomínio, nós precisamos fazer esse tipo de coisa para a nossa vida digital. Eu diria até que é mais importante ainda, porque se alguém tiver acesso às nossas contas e tudo mais, eles podem fazer um estrago muito, muito maior com a nossa reputação, com a nossa vida, do que muitas vezes entrar na nossa casa e roubar um eletrônico que a gente pode recuperar. A gente trabalha, a gente acredita, a gente pode recuperar essas coisas. Agora, quando a gente fala de vida privativa, quando a gente fala de nosso nome, né? O que a gente tem é o nosso nome, a gente pode perder muito se nós não tivermos essas etapas básicas. Existem outras etapas que podem ser implementadas? Existe. Porém, essas aqui são básicas e todo mundo precisa saber. Então, se você não deixou o like no vídeo, deixa agora o like no vídeo. Compartilha o vídeo com aquele parente, coloca lá no grupo da família, para que você possa mostrar para eles que é importante fazer esse tipo de configuração e etapas de segurança nas suas contas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisa, e se você ainda não tem aplicado para você, aplique o mais rápido possível. Eu fico por aqui, até mais, fui!